Vamos lá, 7 horas e 41 minutos, 7h41. A gente vai começar agora a falar sobre saúde através de um tema de muita importância, né? Que é o Julho Verde. É um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Essa campanha tem o objetivo de alertar a população sobre os fatores de risco, sintomas e, lógico, a importância do diagnóstico precoce, tratar antes, né? Antes que essa doença avance. Infelizmente ainda é pouco conhecida, por isso que a gente vai começar a bater um papo aqui agora. E para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui recebendo no estúdio o Dr. Josival Júnior, tá? Médico, cirurgião, especialista em cabeça e pescoço, para a gente começar a tratar desse assunto aqui. Bom dia, doutor. Cabeça e pescoço, né? A gente fala pouco. Confesso a você que a gente fala pouco. Seria o intuito dessa campanha da gente estar conscientizando. Julho Verde. Por que Julho Verde? Vamos lá, bom dia. Bom dia. Bom dia, telespectadores da Clube FM. Realmente o intuito da campanha é justamente esse, a gente propagar e fazer com que a população ela entenda que existe esse tipo de câncer e que é importante a gente diagnosticar ele o mais precocemente possível. Então, a campanha ela vem desde 2014, através de uma conferência que foi feita com as várias sociedades de cabeça e pescoço do mundo inteiro. E aí, nesse dia específico, foi instituído o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, que é o dia 27 de julho. No ano seguinte, 2015, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço resolveu colocar o mês de julho como um mês inteiro de campanha para o combate e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. É uma campanha que é novinha, né? 10, 11 anos, 10, 11 anos. É uma campanha relativamente nova, mas atualmente é uma campanha nacional, já existe lei que garante o mês de julho como Julho Verde. Então a ideia é justamente essa, como você falou, é uma área pouco conhecida, principalmente pela população. Então, para a gente passar essas informações para a população, acaba sendo um mês que a gente intensifica um pouco mais essa atividade de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E o que é exatamente, na verdade? A gente fala cabeça, pescoço. O que essas áreas abrangem? O que é que a gente pode assim começar a desmiuçar aqui? Trocar em miúdo aqui, trocando em miúdos, o que seria cabeça e pescoço especificamente? Pronto, vamos lá. O que é que a cirurgia de cabeça e pescoço trata, né, basicamente? Então, a gente tem ali a boca, né, os órgãos que fazem parte da boca, o assoalho da boca, a língua, a garganta, né, que a gente chama de faringe, a orofaringe, nasofaringe, a laringe, que é onde ficam as nossas cordas vocais, e aí temos outras coisas como tireoide, os linfonodos cervicais fazem parte também da área da cabeça e pescoço, inclusive a pele da área da região da cabeça e pescoço também é a área de abrangência da cirurgia de cabeça e pescoço. Então, qualquer câncer nessas áreas vai ser justamente o nosso foco de tratamento. A gente fala de cabeça e pescoço, você falou agora de boca, aí a gente falou de faringe, laringe. O tabagismo seria o principal vilão, tá? Eu digo que eu já perdi pessoas na família, vítimas de tabagismo, por conta de um problema acho que semelhante a esse aqui. O tabagismo seria o maior vilão? E de um dia desse para cá, doutor, se a gente pegar estatisticamente, eu já vi campanha não fume, proibido fumar em ambiente e tal, assim, toda essa história. Vem se mudando, né, dia a dia, essa estatística, tem alguma estatística, vem se mudando? Isso, os dois principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço, principalmente quando a gente fala de boca, faringe e laringe, são justamente o tabagismo e o etilismo, né? O tabagismo como o principal, realmente, fator de risco, e o etilismo ele entra mais como um coadjuvante, como um cofator. Então, os dois somados, eles aumentam praticamente 20 vezes o risco. Beber e fumar. Isso, aumenta praticamente 20 vezes o risco de desenvolver um câncer nessas áreas. Então, é basicamente essa duplinha do mal que causa aí a grande maioria dos cânceres de cabeça e pescoço. Então, são realmente os dois principais fatores de risco. Em relação ao tabagismo no Brasil, a gente realmente tem tido uma diminuição considerável a partir das campanhas do governo. Então, a gente vê hoje, diferente de outros lugares no mundo, por exemplo, como na Europa, como o uso do tabaco é muito mais frequente, né? O tabagismo é muito mais frequente, mas no Brasil existem outras modalidades, né? Então, inclusive, hoje a gente vê a grande população de jovens com uso de vape, e já existem alguns estudos em andamento que mostram também que ele tem também um risco iminente de desenvolver algum tipo de câncer. Então, assim,
não dá para a gente falar exatamente que com as campanhas do governo houve uma redução no número de casos de cânceres relacionados ao tabagismo. Até porque é como se a população fosse mudando e os fatores de risco eles fossem ali trabalhando de outra forma. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, e para quem está ouvindo a gente fala de câncer cabeça, pescoço. Em que momento a gente pode começar a ligar aquela chavezinha do alerta? Eu trouxe aqui na abertura do programa, você fica rouco muito tempo, rouquidão, né, sem explicação, seria um dos sintomas também, e tem outros sintomas, para quem está em casa, como é que a gente pode começar a ligar aquele alerta, assim, aquela luzinha Isso. amarela, não do vermelho aí, um amarelo, opa! Ótimo, essa é uma das coisas mais importantes, né? A gente saber ou passar para a população quando é que a população precisaria se preocupar em procurar, por exemplo, um especialista para uma avaliação mais minuciosa, né? Então, existem alguns sintomas, alguns sinais e sintomas que a gente pode se alertar, e aí um deles é o que você falou, a rouquidão, aquela alteração na voz, principalmente quando ela é persistente. Então, quando ela não está relacionada a nenhum outro processo, às vezes o paciente fica rouco porque teve um processo gripal, isso é comum, isso é normal. Mas uma rouquidão que não tem nenhuma associação e passou de 2 semanas, o paciente não está melhorando, então requer uma avaliação melhor. Além da rouquidão, outras queixas como dor na garganta, principalmente quando vai engolir, ou até a própria dificuldade de engolir, que a gente chama de disfagia, são sintomas também que alertam a gente. A própria presença de ferida, de alguma feridinha na boca, na língua, que não esteja cicatrizando ou na garganta, também nesse período de 2 semanas. 2 semanas, é o prazo que eu ia perguntar, de cicatrização, o quê? Isso, é um 15 período, dias, 2 semanas. Isso, é um período que a gente normalmente considera como normal esses 15 dias. Passou dos 15 dias, a gente já precisaria investigar melhor. Inclusive também as lesões de pele, né? Os tumores de pele, eles também têm essa característica. Então, passou de 15 dias, aquela feridinha na pele que não está cicatrizando, que pode ter algum sangramento, que pode ter alguma característica ali diferente, é melhor passar por um especialista para uma avaliação. Além disso, alguns caroços, tá um caroço no pescoço que não era para estar ali, um aumento do pescoço, sangramento nasal, também podem ser sinais que podem falar a favor de algum tipo de câncer na cabeça e pescoço. Existe alguma faixa etária, um exemplo de... Hoje em dia o câncer cabeça, pescoço é mais para pessoas de determinadas idade, é mais idoso, não. A juventude está entrando agora por conta desse vape também, tá? Eu queria entrar nesse assunto também com o doutor aqui. Então, depende do tipo de câncer, né? Quando a gente fala desses cânceres específicos de boca, faringe, laringe, a grande maioria dos pacientes já é um pouco mais idoso, ali na faixa dos 50, 60 anos de idade é mais ou menos essa faixa etária, que é aquele paciente que foi exposto a esse fator de risco por um tempo considerável. Então, é um paciente que fuma há 30 anos, 40 anos, então é esse paciente que é a grande maioria. Quando a gente fala, por exemplo, do câncer de tireoide, já é uma realidade diferente, a gente já pega mais mulheres jovens, mulheres ali na faixa dos 30, 40 anos, que não tem relação com esse fator de risco, é mais uma relação genética, familiar. Então a gente já tem ali uma faixa etária de pacientes mais jovens. Então depende muito, mas com relação a orofaringe, boca, laringe, é basicamente essa população mais idosa. E de pele também, né? Porque o que vai causar o câncer de pele é a exposição prolongada, é o acúmulo do dano da pele com o tempo. E a gente fala sobre sempre, todo entrevistado que senta nessa cadeira, a gente fala de saúde, a gente fala sobre diagnóstico precoce. Acho que o intuito dessa campanha, né, Julho Verde, é a gente alertar, bater na tecla, para se fazer, identificar o diagnóstico precoce e ele salva, né? Isso. Seria o intuito dessa campanha, diagnosticar para, estatisticamente, né, diagnosticando precocemente, assim, cabeça, pescoço, salva mais em que nível? Pronto, inclusive o tema da campanha esse ano é informação salva vidas, né? Que é justamente a informação para a gente poder diagnosticar precocemente. A gente tem mais ou menos uma estatística de que cerca de 80 a 90% das lesões na cabeça e pescoço elas seriam tratadas de forma adequada se diagnosticadas precocemente. Então, a gente vê que é uma quantidade considerável de pacientes e não é a nossa realidade. A realidade que a gente tem hoje nos consultórios, nos ambulatórios do SUS principalmente, é de paciente procurando os estágios mais avançados da doença. Cerca de 60% a 70% dos pacientes já chegam para a gente num estágio da doença que a gente já não consegue tratar, que a gente já não pode oferecer. Já não pode oferecer cirurgia, já não pode oferecer, inclusive, outros tipos de tratamento, como quimio, radioterapia, por não ter mais condições de tratamento.
Eu vejo o senhor aqui acordar cedo para vir trazer entrevista para a gente, colegas de vocês dizerem que é triste você dizer que está recebendo o diagnóstico que não foi precoce, mas já tardio. O Estado em si, né, o Brasil, o mundo, a parte pública, ela oferece. Eu posso procurar, eu estou com determinados sintomas que a gente falou aqui agora, eu posso procurar o quê? Posto de saúde, eu vou para o trânsito. Ofereça, vem acompanhando. Você está aqui acordando cedo, batendo na porta do cara, dizendo assim, ei, procura aqui o diagnóstico precoce. Mas o Estado oferece isso, doutor, hoje? Oferece sim. Em que ponto? Hoje a gente tem basicamente como os 2 hospitais de referência para o tratamento do câncer aqui em João Pessoa, o Hospital Laureano e o Hospital São Vicente, que é o que eu trabalho, né, onde eu faço parte. Então, falando mais do Hospital São Vicente, a gente no Hospital São Vicente tem todos os especialistas, a gente tem acho que hoje 5 especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço, fora outras especialidades oncológicas, e a gente tem também os oncologistas para oferecer o tratamento de quimioterapia quando é necessário. A radioterapia, o Estado oferece, o único local que faz é o Laureano, mas também faz pelo SUS. Então, assim, o caminho que o paciente tem para chegar até a gente é através da Secretaria de Saúde. Então, os pacientes eles têm que ser encaminhados pelos PSFs para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Saúde incluir esses pacientes na lista através do sistema de regulação do Estado. Então, aí assim eles chegam para qualquer cirurgião de cabeça e pescoço. Isso. A fila a princípio, né, de oncologia não é para ser uma fila grande, então é para ser uma fila pequena. Eu acho que praticamente todos nós temos uma fila aberta para 10 pacientes por semana de primeiro atendimento. Então, são esses pacientes que vão chegar para a gente na primeira vez, para uma primeira consulta. Então, 4 cirurgiões de cabeça e pescoço, com 10 pacientes abertos por semana, a gente tem ali, por exemplo, uma possibilidade de 40 pacientes por semana serem atendidos ali já para uma primeira consulta. Então, não é para ser uma fila grande. É óbvio que, assim, como todo sistema de saúde, a gente tem as falhas. Né? A demanda, o que a gente vai perguntar, a demanda de hoje recebida por vocês é atendida? Essa demanda é bem maior lá fora. A demanda que chega para a gente é bem atendida. O que a gente pode ter de alguns gargalos ali que podem ter uma certa falha é, primeiro, na própria regulação. Então, tem paciente que às vezes não consegue chegar tão facilmente ao cirurgião de cabeça e pescoço, ou por dificuldade das secretarias de incluir esse paciente na lista, ou por dificuldade até mesmo dos médicos ali na ponta, ali no PSF, identificarem realmente a necessidade de uma avaliação do especialista, e muitas vezes até no tratamento, por exemplo, a radioterapia, como é um único serviço que oferta esse tratamento no estado inteiro, aí às vezes o paciente ele tem uma fila mais longa, por exemplo, para fazer esse tratamento, mas os que chegam para a gente, normalmente a gente atende muito rápido, e quando é um caso cirúrgico, as cirurgias elas acontecem ali no intervalo de um mês no máximo, um mês. E sobre essa campanha Julho Verde, né, que vem crescendo dia a dia, ano a ano, como é que o senhor vê a importância dessa, batendo sempre na tecla e a população se mobilizando? A campanha é extremamente importante, a gente precisa realmente colocar na cabeça da população, e eu digo nem só da população, eu falo da população e às vezes até de outros médicos, de médicos recém-formados, de médicos que não têm o total conhecimento da área da cabeça e pescoço, justamente para a gente trazer esse diagnóstico aí o mais precocemente, visto que a gente viu que aproximadamente 80% a 90% dos pacientes a gente conseguiria tratar se eles chegassem num momento mais precoce da doença. Como é que o nosso ouvinte pode participar dessa campanha, buscar atendimento, ficou curioso sobre algum sintoma que a gente falou aqui agora? Pronto, então lá no Hospital São Vicente de Paulo a gente vai fazer dois movimentos, a gente tem 2 movimentos, tem um mutirão de cirurgias que a gente já tá organizado, então já tem os pacientes marcados, a gente sempre faz todo ano, que vai acontecer acho que na quinta-feira, dia 24, e na terça-feira, dia 22, a gente vai ter uma atividade educativa lá pela manhã, com palestras, com pit stop, distribuição de panfletos, verificação de pressão, os médicos vão estar envolvidos, então às vezes até uma avaliação ali inicial de alguma coisa que a gente acha que precisa já encaminhar, a gente já faz um encaminhamento. Queria agradecer a participação do senhor aqui, comunicativo igual o pai, cada um na sua área, um mestre na política e aqui na saúde, comunicativamente falando. Seja bem-vindo sempre ao nosso Conexão, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. A gente que bateu um papo rapidinho aqui com o doutor Josival Júnior, médico cirurgião cabeça e pescoço, que a gente falou aqui agora dessa campanha, né, o Julho Verde,